Olá, saúde agora começando a você de casa. Desde já, muito obrigada pela companhia e audiência. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: canabinoides podem ter efeitos no tratamento de câncer? Quem vai responder esta pergunta e muitas outras é a doutora Maria Tereza Jacó, médica especialista em dor crônica e também em medicina canabinoide. Doutora, antes de começar a nossa conversa aqui, muito obrigada, viu, por falar com a gente. Obrigada, tudo bem com vocês? Eu que agradeço o convite e principalmente por vocês estarem tratando um assunto que está que está sendo muito comentado hoje em dia e é de extrema importância para os nossos pacientes. Doutora, como a senhora disse, né, um assunto bastante comentado, mas que ainda tem muita dúvida, né? Antes da gente começar a falar desse tema mesmo, eu queria que a senhora explicasse. Canabinoides, o que é isso? Canabinoides são substâncias presentes na planta cannabis que podem ter utilidade em diferentes patologias, em diferentes doenças do nosso organismo, que não respondem bem a tratamentos habituais, doenças crônicas que até o momento muitas vezes não respondem ao tratamento e que causam grande prejuízo para o indivíduo e para a própria sociedade. Entre os canabinoides, os mais comentados são o CBD e o THC. Mas hoje sabe-se que a planta tem mais de 120 canabinoides, além de, num total de mais de 500 substâncias ativas, que vão interagir no nosso organismo com um sistema chamado sistema endocannabinoide, que tem a capacidade de reequilibrar o organismo. Então, ele só entra em ação quando existe algum desequilíbrio em algum órgão, em algum tecido, em algum sistema. E esse sistema endocannabinoide está presente em todas as células do nosso organismo. Por isso que a gente vê tantos comentários sobre a cannabis medicinal, atuando em diferentes patologias de diferentes órgãos. A senhora falou aí, diferentes patologias, diferentes órgãos. No caso de hoje, a gente vai falar sobre o tratamento com câncer. Já tem pesquisas, né, falando que essas substâncias ajudam nesse tipo de tratamento? Sim, existem estudos tanto in vitro como in vivo, alguns in vivo em humanos, mostrando que os canabinoides, o CBD, o THC, eles têm ação tanto nos sintomas desagradáveis do tratamento do câncer, como náuseas, vômitos decorrentes da quimioterapia, como dependendo da composição do medicamento à base de cannabis que você está utilizando, na melhora do apetite, na melhora do humor, na melhora do sono. Então, eles têm uma ação não só em efeitos colaterais do tratamento, como também em outros aspectos que são muito comprometidos no paciente oncológico. Além disso, existem estudos que mostram um efeito antitumoral da cannabis medicinal. O que quer dizer isso? De acordo com a atuação dela em diferentes regiões do nosso organismo, ela consegue inibir essa multiplicação celular errada que ocorre no câncer e também ela consegue aumentar a morte das células oncológicas seletivamente, sem lesar células sãs. Isso se chama apoptose. Então, ela aumenta isso. Então, desta forma, além dela tratar efeitos colaterais de quimioterapia, de radioterapia, ela também melhora a qualidade do indivíduo através de melhora do sono, melhora do humor, melhora do apetite e serve como um tratamento coadjuvante, que pode aumentar a eficácia da quimioterapia, por exemplo. E pode ser em todos os tipos de câncer, doutora? Sim, teoricamente, em pesquisas in vitro, tem vários cânceres que já foram estudados, onde ela mostrou a eficácia. Em humanos, nós temos estudos em câncer de próstata, câncer de mama, um câncer
grave e altamente maligno do cérebro, que é o glioblastoma, em leucemia, entre outros, câncer de pâncreas, entre outros tipos de câncer, não só com comprovação em estudos in vitro e in vivo em animais, mas também em humanos. Quando a gente fala em humanos, essa utilização seria desde as crianças até os idosos ou ainda não, doutora? Como que tá? A maioria dos estudos é mais na população adulta, porque quando se fala em criança, existe ainda uma certa. Não existe não existe ainda um consenso sobre qual seria a melhor composição do medicamento a ser usado na criança. Por quê? O THC, ele é que dá os efeitos dislépticos que a gente fala. Então, alucinações visuais, alucinações auditivas, ele que, dependendo da concentração dele, que é muito alto na maconha fumada, ele que dá as viagens. E existe uma contraindicação do uso do THC em cérebros em formação, porque ele atrapalha a formação do córtex cerebral, ele altera a formação do córtex cerebral. Então, em crianças, não se deve utilizar o THC. Por outro lado, o CBD não teria essa contraindicação. Então, nós podemos usar em criança, em cânceres oncológicos infantis, uma composição que não contenha THC, porque nós não vamos ter prejuízos na formação do cérebro e vamos ter os benefícios que os outros canabinoides podem dar em relação a sintomas adversos, em relação à evolução da doença, como eu disse anteriormente. Existem alguns estudos, sim, em criança, principalmente em leucemia, que é um dos cânceres mais comuns na fase infantil. E doutora, me fala uma coisa, tem alguma contradição no uso de cannabis em pacientes oncológicos? Como que está essa situação? Olha, teoricamente, uma contraindicação é pacientes que fazem tratamento oncológico com imunoterapia. O THC, ele é um imunossupressor. Então, se você administrá-lo a um paciente que está fazendo uma imunoterapia, você pode diminuir e às vezes até comprometer seriamente a eficácia do tratamento oncológico. Por outro lado, o CBD, ele é um modulador do sistema imunológico, então não teria essa contraindicação. Porém, ainda não existe um consenso sobre isso. Então, na hora de você utilizar ou não, primeiro, se for um paciente sob imunoterapia, você optaria só por produtos que não contenham THC. E segundo, você avaliaria muito custo-benefício, pela falta de um consenso ainda em torno disso. E doutora, a senhora disse aí que ele pode ser utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer, né? Mas tem alguns específicos que é mais eficaz? Nos que já têm estudos e artigos publicados, ele mostra uma eficácia em todos, como, por exemplo, câncer de pele, melanoma, o câncer de próstata, o glioblastoma, é onde nós temos mais evidências, câncer de mama. Então, assim, teoricamente, conhecendo o sistema endocannabinoide, como ele funciona, essa ação seletiva em células oncológicas, teoricamente, nós podemos dizer que ele vai ser eficaz em todos eles. Lógico que a eficácia vai ser tanto maior quanto antes for iniciado o tratamento coadjuvante, e eu acho importante a gente grifar bem isso, ninguém está preconizando a cannabis como tratamento oncológico. Ela vai ser um coadjuvante importante para sintomas, para melhora da qualidade de vida e, inclusive, para aumentar a potência da quimioterapia e do tratamento oncológico em si. Eu até ia perguntar isso, né? É uma junção da químio, da rádio e o cannabis para poder ajudar esse paciente. Sim, em nenhuma patologia, mesmo em outras áreas, a gente preconiza a cannabis
entrar com a cannabis e suspender o tratamento que o paciente está fazendo. Você entra com a cannabis medicinal como um tratamento coadjuvante. Muitas vezes, a gente consegue reduzir muito o número de medicamentos que o paciente está tomando, consegue até retirar alguns, mas isso vai depender da resposta de cada paciente, porque o sistema endocannabinoide ele é muito individual. Então, cada um responde de um jeito. É um dos tratamentos que mais tem que ser individualizado. Então, observando a resposta do paciente, é que você vai ver mais para frente as possibilidades de mudança, de diminuição de algum medicamento ou até da retirada. No caso do paciente oncológico, é muito importante nós citarmos que um dos grandes benefícios é a diminuição da dose necessária de opioides para o controle da dor, porque os opioides são a medicação básica para tratamento de dor forte, principalmente dor oncológica, são analgésicos potentes, mas eles têm uma série de efeitos colaterais, que muitas vezes os pacientes não conseguem tolerar, e esses efeitos são mais ligados à dose. Quando você coloca a cannabis medicinal como um tratamento coadjuvante, nós conseguimos diminuir muito a necessidade dos opioides, muitas vezes trocar por um opioide mais fraco e não forte, com isso diminuindo os efeitos colaterais. Então, nós costumamos dizer que a cannabis tem um efeito poupador de opioide, mantendo a dor sob um controle muito bom, com uma dose muito menor de opioides, com opioides muitas vezes não tão potentes e, consequentemente, sem os efeitos colaterais que os opioides podem dar em doses maiores. Doutora, como a senhora disse, diversas pesquisas estão sendo realizadas, já foram e estão sendo realizadas, e a planta também ainda tem muita substância. A senhora falou, acho que mais de 150, que ainda precisa ser estudada ou já está sendo estudada e logo vai ser colocada em prática? Então, hoje, a princípio achava-se que a cannabis tinha THC e CBD, que são canabinoides. Hoje, no grupo dos canabinoides, nós sabemos que existem mais de 120. E como as pesquisas estão avançando muito, e vão avançar muito mais daqui para frente, porque desde dezembro do ano passado, exatamente há um ano, a Organização das Nações Unidas retirou a cannabis da classificação anterior de drogas altamente viciantes e perigosas, reconhecendo o seu valor medicinal. Com isso, vai facilitar e agilizar muito as pesquisas à base da planta. Então, é uma coisa que cresce, assim, assustadoramente o conhecimento das substâncias que ela tem e muitas delas qual o mecanismo de ação dentro do organismo. Então, quando nós falamos em canabinoides, atualmente a gente já tem mais de 120, e quando nós falamos nas outras substâncias, porque ela também tem terpenos, flavonoides, substâncias que estão presentes em outras plantas, não são exclusividade da cannabis, como é o caso dos canabinoides. Quando nós juntamos os canabinoides com essas substâncias, que no mínimo potencializam a ação dos canabinoides, nós falamos em mais de 500 substâncias ativas já identificadas e em estudo para ver qual exatamente seria o seu mecanismo de ação, aonde ela atua, como ela ajuda a aumentar a potência do canabinoide, como ela age por si só. Então, nós estamos falando de uma planta que tem um potencial medicinal muito grande e que nos próximos anos nós passaremos a conhecer muito melhor essas atividades dela, as ações dela no nosso organismo, como também o porquê que ela age em determinada patologia, em determinada doença. E com isso o paciente que vai ser beneficiado, né, doutora? Com certeza. A importância disso primeiro, nós desmistificarmos a cannabis medicinal. Cannabis é uma planta só, dela sai a cannabis medicinal, dela sai a maconha. Mas a maconha, ela tem uma concentração muito alta de THC, tem cepas da planta que chegam a ter mais de 80% só de THC. E quando é fumada, isso aumenta mais ainda, e daí os efeitos adversos, que não é o que nós queremos num paciente, num tratamento médico.
A cannabis medicinal, você tem cepas onde consegue se selecionar o que vai estar lá dentro da planta, consegue medicamentos sem THC, nem traços de THC, até doses maiores quando necessárias, controladas pela dose presente do CBD para não dar esses efeitos adversos. Então, com tudo isso, você tem medicações extremamente seguras, que não tem, porque quando se fala em cannabis, é automático, todo mundo já pensa em maconha e acha que vai sair fumando por aí e vai resolver todos os problemas orgânicos, né? Muito pelo contrário, não é isso que nós queremos quando se fala em cannabis medicinal. O próprio nome diz, cannabis medicinal indica a necessidade de um médico que conheça muito bem a planta, que conheça o sistema endocannabinoide, que saiba avaliar qual seria o medicamento, qual a composição desse medicamento ideal de acordo com o perfil do paciente. Então, não é banalizar, como a gente tem visto, toma 3 gotinhas de CBD, meu vizinho planta, meu vizinho faz, não é assim. Nós estamos falando em um medicamento de grau farmacêutico que tenha que passar por todos os requisitos internacionais para o feitio de qualquer medicamento, como os que são usados para pressão, para tiroide, para depressão, para epilepsia, vai passar por todos esses critérios, vão ser fiscalizados e apresentar relatórios, todos os produtos que você prescrever de um determinado laboratório X, todos os lotes têm que ser idênticos, nós vamos ter controle de contaminação ou não, porque também não pode ter contaminação, ou seja, são produtos de grau farmacêutico liberados para uso humano e animal, sem risco à saúde do indivíduo e com os benefícios que ela pode dar. Esse pode ser o futuro, doutora? Olha, eu diria que já é um presente muito bom na nossa prática clínica, mas para o futuro as expectativas são maravilhosas, desde que seja feita uma legalização correta, com a fiscalização necessária, como de qualquer outro medicamento. Nós teremos um benefício muito grande em todas as patologias crônicas que não respondem bem aos tratamentos habituais até o momento. Doutora, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente vai acompanhar todo esse processo e fica aqui o convite para a senhora participar mais uma vez do Saúde Agora. Eu é que agradeço o convite, parabenizo de novo pela escolha do tema e estou à disposição sempre que vocês quiserem para falarmos sobre esse assunto e outros também relacionados à área da saúde. Com certeza, fica aqui o convite, a gente vai continuar acompanhando toda essa evolução da ciência e mostra aqui no Saúde Agora. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência, a gente se vê na próxima edição, semana que vem. Tchau!